Boa noite, galera. Beleza? Como estão todos? Tudo na Santa Paz? Primeiro, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar fazendo essa live com vocês e estar podendo falar um pouquinho mais da minha vida como cidadão, como pai, como professor, como homem, como marido, como filho, como neto. Então é bem bacana poder compartilhar isso com vocês. Eu acredito que teremos muitas histórias aí para compartilhar e vai ser bem bacana, tá? Eu recebi algumas perguntas durante o dia, né? Alguns enviaram para o meu WhatsApp, mas a gente vai alinhando isso daí tudo junto para, conforme se eu conseguir também, né, ir lendo a galera, vai ser bem bacana, tá bom? Então, obrigado por todos estarem participando. Deixa eu ver aqui se está todo mundo certinho, bonitinho. Galera, vocês estão vendo tudo certinho, na boa? Tá tranquilo? Mande um salve aí, para eu saber se tá todo mundo ouvindo, se tá bom o áudio, o som, o vídeo, a imagem. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Tá tudo certinho, bonitinho. Deixa eu ver. Tranquilo? Beleza? Deixa eu verificar. Galera que tá entrando aí, consegue me dar um retorno de como que tá a imagem, o áudio, se tá tudo bem? Deixa eu ver. Todos ouvindo? Vamos lá então, vamos iniciar. E eu quero tratar algumas questões com vocês. Primeiro, tá falando um pouquinho, né, da minha vida como atleta no esporte, que foi onde tudo iniciou, onde tudo começou. Começou com a prática dos esportes, praticando outras modalidades e muitas vezes uma e duas, três ao mesmo tempo. Então fui jogando basquete, fui jogando futebol, fazendo a natação, judô. Judô acabou sendo o meu primeiro esporte, né? E cheguei a competir e tinha até o apelido, o professor colocou que era o mosquito elétrico, porque eu era muito acelerado, pequenininho, magrelo, e era bem bacana. E aí fui treinando no judô. Depois, na época da escola, automaticamente aparecem os outros esportes, né? E aí a gente vai agregando as experiências. Então, na escola, fui jogar basquete e jogava de armador, e joguei um bom tempo como armador. Participamos daqueles jogos escolares, que é um negócio super bacana. E que, assim, às vezes ele é pouco valorizado nas escolas, mas ele é bem importante, né? E ele é bem legal. E é uma porta para a gente estar praticando o esporte. É a porta de entrada para os esportes. E aí, já fazia o judô, fui fazer o basquete na escola, e depois do basquete, na escola também tinha uma competição que se chamava Thorsen, que era das escolas municipais, né? E eu participei pela natação, mas eu já cheguei a treinar também natação. E aí foi bem bacana, né?
porque você vai agregando, né? Você vai, o seu acervo motor, ele vai enriquecendo. Mas sempre junto com isso o futebol. E aí jogando futebol, e era legal porque o futebol ele acontece da seguinte forma: pelo menos na minha época, o futebol, não existiam as escolinhas de futebol. Então quem queria jogar futebol, ele tinha que participar do timinho da rua, ou então ele tinha que ir para algum clube ou algum local que tinha futebol. E, por exemplo, a gente jogava bastante na rua, né? E quando a gente jogava bastante na rua, era comum ter os timinhos, né? Então tinha o time de uma rua, o time da outra. Eu morei uma época no Jardim Independência e era uma rua sem saída, e no final da rua tinha um campinho de terra e depois gramado. Nossa, então era show de bola. E ali a gente tinha os rachões, os contras contra uma rua, contra outra. Depois, voltando para Moca, fui morar numa rua sem saída, e lá também tinham os times, né? Tinha o time do Ajax, tinha o time do Cruzeirinho, tinha o time do Dragon, que eram os japoneses, eu era o único que não era japonês. E era assim que a gente jogava bola, ou acompanhando os pais jogando, que meu pai também sempre jogou. E nessas andanças, assim, uma coisa que é super importante é a participação dos pais. Meu pai sempre trabalhou bastante, né? Ele viajava, e a minha mãe era muito participativa. Então, por exemplo, essas atividades, geralmente minha mãe que levava para participar. Meu pai, quando estava em São Paulo, também levava a gente para as atividades. Mas eu, muito novo, através de um conhecido, eu já participei de uma primeira avaliação lá no Corinthians, no Terrão. Naquela época tinha o Terrão e era muito legal, né? Então quando alguém fala, Corinthians, os caras jogaram no Terrão, eu treinei no Terrão, participei da equipe de treinamento, e foi a minha mãe que levou. Depois cheguei a jogar também no Arujá, que era um clube de campo onde nós íamos e tinha os campeonatos, e era sempre com meu pai levando a gente para participar, que era bem bacana. Vocês vão vendo que eu sempre vou estar colocando e associando os pais, né? Para mostrar a importância da participação dos pais. E também, aí logo em seguida, eu fui fazer um teste no Juventus, por intermédio de um conhecido, e fiz o teste e cheguei lá para jogar, e a minha categoria era outra. Isso eu tinha 11 para 12 anos. E naquela época as categorias eram dente de leite, dentinho, dente e dentão. E aí a categoria de cima que estava treinando, o cara falou, eu falei, mas eu não posso jogar? O cara olhou e falou, tá bom. E aí acabei jogando com a categoria de cima, o cara gostou e mandou eu voltar para treinar com a minha categoria. E aí fiquei treinando e participei do Campeonato Paulista de uma associação pelo Juventus. Mas simultâneo a isso, eu já jogava na várzea. Então com 12 anos eu jogava futebol na várzea, no campo do Frederich, no time do Ronan, pai do Beto, do Preguinho. Primeiro eu comecei, depois levei o Sandrão da rua, do fim da rua, e aí nós íamos jogar, e a gente já jogava no meio da veiarada. Naquela época tinha o sucatão, segundo quadro e primeiro quadro, né? Em alguns lugares é o esporte, né? E o segundo quadro. E eu já jogava, muitas vezes eu jogava o sucatão, segundo quadro, e ficava pro primeiro se faltava alguém. Então a vida do futebol era desse jeito, né? Uma vida muito mais intensa, muito mais ativa, né? Então todo aquele acervo que eu fui construindo dos outros esportes, mais o futebol, mais as experiências, tudo isso foi acrescentando, foi agregando, e isso foi possibilitando com que eu tivesse um desempenho muito bom. Mas no futebol, o futebol foi onde eu direcionei, é a minha paixão, é o que eu gostava, é o que eu queria, e eu estava sempre metido em peneira.
fui participar de uma peneira do São Paulo. Saí de casa novinho, não tinha nem... não tinha 11 para 12 anos. Nós fomos de ônibus para o Morumbi. Naquela época os treinamentos eram atrás do Morumbi, no clube social do São Paulo. E uma das pessoas que fazia avaliação era o professor, preparador físico. Depois eu lembro. Era bem famoso, depois ele foi do Vasco. Um cara muito bacana. E ele quem nos recepcionou. E aí fui fazer o teste, e aí os caras pediram para eu voltar e volto, eu lá com a minha mãe. Mas a primeira, saí da Moca cedinho, 3 condições, da Moca para o Morumbi, foi eu, Sandrão e mais uma galera, se não me engano foi o Alemão, acho que o Emerson também foi, e fomos que fomos. E depois voltei com a minha mãe, aí treinei um período, aí depois os caras liberaram, né? E assim foi a vida, de peneiras em peneiras, avaliações, ia jogando, e aí joguei também no 7 de setembro, com o professor Rafael, muita gente que conhece o 7 de setembro da Água Rasa vai lembrar do professor Rafael. E aí no 7 de setembro, eu saí do Juventus, fui para o 7 de setembro, aí joguei lá 3 anos no 7 de setembro, foi bem bacana, uma baita de experiência, de um terrão, mais no meio da maloqueirada, então isso é bacana pra caramba, né? A gente vai ganhando, vai tendo muitas experiências, então isso é super legal. E aí depois disso, do 7 de setembro, o 7 de setembro tinha um time muito bom, ele era convidado para participar de vários campeonatos, né, da associação, torneios. E num jogo contra o Guarani, os caras gostaram de mim. Mas eu sempre fui pequeno, franzino, e os caras tinham muita dúvida, porque eu sempre fui zagueiro. Eu era muito rápido, mas os caras queriam sempre os caras grandões, né? E do 7 de setembro eu participei de um time muito bom, que posteriormente, né, muitos foram para a Portuguesa, Sigueta, Tardoni, Serginho, uma galera, o Tico, com quem eu joguei no Juventus, também foi para a Portuguesa, onde eu encontrei, né? Joguei com alguns caras aí que vocês devem conhecer, Juninho Paulista, que hoje é coordenador da base da seleção brasileira. Até todo jogo, todo treino que tinha, a gente saía na porrada, sempre tinha confusão. Mas ele sempre foi bom de bola. Joguei com o Canela, né, que é o Anderson Lima, que jogou no São Caetano, jogou no Santos. Cara, gente boa demais, muito fera. E aí fui para Portuguesa, isso já com 15 para 16 anos. E aí fui fazer a primeira avaliação no Campo da Vigor. E lá no Campo da Vigor foi muito legal. Que a gente fazia com o seu Manolo, e eu cheguei, e meu tio Zé, o pai do Fernando, meu primo, né, que ele é ali do Paris, conhecia todo mundo ali e me indicou, e aí fui jogar lá no Campo da Vigor, fiz a avaliação, passei com o seu Manolo, ele falou, pô filho, você vai jogar de zagueiro? Pô, é onde você jogar. Ele falou, se der, passa para volante. E fui para a Portuguesa, e cheguei na Portuguesa, né, ali no Canindé, onde a gente se apresentava no Canindé, a minha categoria. Eu cheguei lá no Canindé, um monte de cara conhecido que eu tinha jogado no 7. E aí quando eu cheguei, os caras, toda vez que chega um cara novo num clube, né, os caras ficam meio assim, né, e pelo meu porte físico, os caras tinham certeza que eu era atacante ou meio, alguma coisa assim, né. E aí os caras perguntando, eu jogo de zagueiro, os caras começaram a dar risada de mim. E aí o pessoal que já me conhecia da Portuguesa falou assim, olha, não dá risada não, que não dá para passar por ele. E os caras ficaram meio assim, né? E o treinador ouviu. E vamos pro jogo. E vamos treinar, né? E a gente ia treinar no Campo da Godia.
E aí lá a gente treinando, arrepiando, matando a pau, né? Mas ainda tinha aquela questão do estereótipo, né? De se querer zagueiro alto, forte. E aí o treinador me chamou, falou assim, olha, você tem que disputar a posição com esse cara. Mostrou um zagueirão, 1,90 m, forte. Falei, por mim tudo bem, né? Aí ele falou, poxa, mas eu não tenho como colocar você para competir com ele, né? E aí acabou me liberando e aí continuei treinando, fazendo teste em um monte de lugar. Sempre jogava futsal, joguei futsal na Goodyear, que um cara, no Juventus, o cara me viu jogar e me convidou para ir para Goodyear. E aí fui para Goodyear, treinei futsal também. E por último, né, o último clube onde eu fui treinar, através de uma indicação também, que foi o Rio Branco de Americana. Só que no Rio Branco de Americana é muito legal, foi muito legal a história porque meu pai não queria que eu jogasse de zagueiro. E aí quando nós arrumamos o contato, o cara, eu trabalhava de eletricista, estava fazendo escola técnica, eletrotécnico lá no Rocha Mendes. E os caras, mas eu sempre treinava, ia fazer teste, né? Trabalhava com meu pai. E aí quando eu fui pro Rio Branco de Americana, o cara falou, e ele joga do quê? Aí meu pai falou, ele é ponta de lança. Putz, nada a ver com a minha posição. Mas eu fui lá, mandei ver, vamos lá. E fui treinar de ponta de lança. Quando eu cheguei lá, o fera do time era a minha posição. É o cara que subia para treinar com profissional. Mas como eu era muito rápido e eu não era muito, não tinha muita habilidade, não tinha muita técnica, uma técnica aprimorada. Mas assim, eu sabia fazer o beabá, mas eu era muito determinado e sabia o que estava fazendo. E fui fazer, e fiquei treinando lá. E, então, assim, esse primeiro ciclo, né, para a gente falar do futebol, do esporte, o que eu diria para vocês é o seguinte: o atleta, principalmente no Brasil, ele passa por muita coisa. Ele passa por muitas dificuldades, ele passa por muitas provas, ele passa por muitos momentos que ele quer desistir, que ele não quer mais. E assim, a presença dos pais acaba sendo muito importante. Lembro que no Juventus, o Juninho Paulista, o pai dele ia em todo o treino levar o Juninho Paulista. E estava lá acompanhando, ia em jogo, acompanhava, era um cara muito presente. O Jameli, onde eu joguei com ele no Juventus, joguei também no Arujá. O Paulão, pai do Jameli, o Paulo Jameli jogou no Santos, jogou no São Paulo. Era um cara muito presente, estava sempre correndo atrás, né? Auxiliando o filho. E o próprio pai do Canela, né? Do Anderson Lima. Então, assim, a participação, a presença dos pais, tudo isso é muito importante, né? E seja ele no apoio, seja na participação, seja no incentivo. E graças a Deus eu sempre tive os meus pais que sempre me apoiaram bastante nesse sentido. Eles eram muito presentes, muito participativos e bem dedicados, né, aos filhos. Então, na vida, no mundo do futebol, eu rodei bastante. E uma coisa legal é o seguinte: isso tudo acontecia, mas sempre era treinando, correndo atrás de peneira, correndo atrás de clube, mas eu que tinha que correr atrás. Meus pais me acompanhavam quando precisava. E junto, na várzea e no time da rua, vixe, o time da Pajé Futsal, nossa senhora, no Leão do Norte, tem tanta história de confusão, misericórdia.